Bom dia a todos, estamos aqui novamente no Caminho do Dharma, eu, Ana Cristina, nosso amigo querido César Sampaio, né? E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, assim, é um tema que atrai muitas pessoas, que é o karma, né? O karma, aquele que o povo costuma injustamente dizer que quando alguma coisa ruim acontece, é o karma, né? Aquela velha história que a gente sempre fala, não, não é o karma. Karma significa apenas a ação. E eu tenho várias histórias sobre karma na minha própria vida, né? Mas vou deixar aqui, vou passar para o Cezinha para ele falar um pouquinho para a gente sobre o karma na visão budista. E aí, Cezinha, vamos lá? Vamos lá. Legal já pegando esse primeiro gancho que você falou, que é o karma sob a visão budista, porque o que acontece é o seguinte, né? Essa palavra ela tomou dimensões maiores do que ela precisava ter tomado, e aí várias pessoas se apropriaram dela e não tem nenhum problema. Né? A grande questão é a gente dizer que essa interpretação que a gente está dando é aquilo que tradicionalmente dentro do budismo foi explicado. Mesmo porque o budismo já aproveitou essa palavra anteriormente dos Vedas, né? Então, para às vezes, cada matriz espiritual de autoconhecimento tem uma interpretação sobre tudo isso, então a gente vai conversar aqui sobre o que o Buda falou. E aí já é legal dizer que, assim, o próprio Buda disse que só quem consegue ver o karma, entender o karma em sua plenitude, é uma pessoa que possua a onisciência. Então, nem que a gente leia todos os livros do mundo, a gente vai exaurir esse assunto e vai dizer, olha, isso aqui é karma, né? É muito mais do que isso, mas, em geral, a gente vai conversar aqui, bater um papo sobre o que seria uma forma da gente compreender o karma para que a gente use para a gente. E eu já quero deixar isso bem claro. Conhecer sobre o karma, ele serve para a gente. Né? Geralmente, quando a gente está estudando esse tipo de assunto, seja no budismo ou fora do budismo, a gente não sei o que acontece com o ser humano, né? A gente escuta e fala, nossa, legal, vou julgar os outros, né? Vou começar a observar como que as pessoas estão agindo para dizer, olha, isso é karma, isso é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acho legal a gente escutar e usar para a gente. O outro vai usar para ele quando ele aprender isso, se ele aprender, né? Isso é o primeiro. Aliás, tudo na vida, né? Vamos começar a olhar o nosso quintal, né? Depois os dos outros. Sim, mas exatamente isso. A gente tem que olhar muito o nosso quintal. Esse conhecimento o Buda passou, assim, eu acho que ele não disse isso, mas ele poderia ter dito, gente, isso aqui é para vocês usarem para vocês, não é para vocês ficarem apontando os dedos uns para os outros, porque não tem serventia nenhuma. Bom, karma, uma palavra em sânscrito, né, que significa ação, atitude, né, agir. Vem de uma raiz lá que acho que é kri, que também significa o gesto, né, a forma de você agir. E aí, no budismo a gente traz essa informação de karma porque toda atitude que a gente toma na vida, e a gente sabe que não é só física, tem atitude verbal e tem atitude mental também, ou mental, né? A mente está no coração, está no cérebro. Mas toda atitude, ela cria uma espécie de marca, que no budismo a gente chama de imprint, como se fosse um carimbinho na nossa consciência, no nosso contínuo mental. É assim que o karma começa a produzir efeito. Então, toda atitude que a gente tem, seja um pensamento, seja uma palavra, seja uma ação física mesmo, isso vai deixar uma marca no nosso contínuo mental. E essa Sonhos marca, também, né? Que a gente falou. sonhos também, porque são ações mentais, né? Tudo que a gente está pensando, raciocinando, também deixam marcas nesse contínuo mental, nessa consciência. Então, é essa atitude de marcar a consciência com uma ação é o início do karma, né? E aí, a gente tem características gerais do karma. Eu acho já legal a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, toda ação vai ter uma única reação. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, se eu sou uma pessoa, vamos dizer que faz algum ato de generosidade, então eu vou eu vou colher múltiplos frutos. Não, eu vou colher um fruto de generosidade. É uma ação de generosidade, um fruto de generosidade. Do mesmo jeito que se eu
agir de uma maneira errada, sei lá, matei um inseto, matei um mosquito, eu vou colher um fruto, né? Eu não vou ficar colhendo frutos eternos. Eu acho já legal dizer isso, porque tem pessoas que falam, fulano é meu karma. Bom, eu não sei de onde que veio essa interpretação de que karma é destino, porque o karma acaba, né? Você criou uma ação positiva ou negativa, essa ação amadureceu, ela acabou, ela sumiu. É uma ação, um resultado. E o resultado é Deixa, definitivo. deixa eu fazer uma pergunta para você, só para esclarecimento. Isso quer Vamos lá. dizer que as pessoas que a gente fala, essa pessoa é meu karma, é porque eu continuo criando ações que fazem com que ele continue fazendo a mesma coisa, é isso? Exatamente. Eventualmente. O que a gente tem que perder de vista sobre essa perspectiva budista é que o karma não é um destino, não é uma cruz que você carrega, não é um fardo, não é nada disso. O karma, ele é simplesmente o resultado de uma ação. Então, se você produziu várias ações no passado que amadureceram na forma de você ter encontrado uma pessoa difícil, esse karma ele vai ter começo, meio e fim. Ele não vai ser a sua sina, né? Ele é uma oportunidade para você aprender com aquela pessoa. Então, assim, compartilhando já um pouquinho do que eu sei dos meus karmas, eu percebo que eu continuo repetindo a mesma coisa que eu fazia 500 anos atrás, há 1.500 atrás, há 14 mil anos atrás, não interessa. É uma coisa bizarra, como a mente não mudou, e mesmo que esteja assim, eu não quero mais matar, sabe, a cidade vizinha, mas eu continuo com uma raivinha ali no fundo, que eu não aceito aquilo do jeito que ele é. E daí eu Exatamente. crio a ação que vai criar as mesmas consequências, na verdade. Então, para mim, essa questão de ter essa habilidade de enxergar um pouco o meu passado, que não é todo mundo que tem, me deixou muito claro, de forma muito tangível, o que era o karma. Porque você vê a repetição. Não é só alguma coisa que eu plantei como semente lá atrás. A semente que eu plantei lá atrás, justamente esse imprint mental, que é aquela mente que sentia raivinha. Enquanto eu não corrigir a mente que sentia raivinha, eu não sinto que a semente morre, a semente continua lá. A ideia é É, só amadurecer as condições que, né? exatamente isso. Tem uma frase, acho que do Dalai Lama, e muitas pessoas repetem que eu gosto muito, você quer saber o seu karma do passado? Analise o seu presente. Você quer saber o seu karma do futuro? Analise o seu presente. Exatamente por isso, né? Se a gente tem essa tendência agora, ela vem reverberou do passado e ela vai reverberar para o futuro. Por isso que é importante a gente trazer a mente para o agora e cortar aquilo que é negativo agora. E tem uma coisa também legal de falar sobre karma, que é assim, o karma ele não é um sinônimo de coisa ruim. Tem karma positivo, tem ações positivas, e elas também deixam essas marquinhas que você falou, né? Tem pessoas que têm uma tendência já a sentir empatia, a sentir compaixão. Isso é devido também a um trabalho feito no passado. Uma outra característica do karma, que essa aí é engraçada. O karma aumenta. Como que é isso, né? Esses imprints, né, essas marcas formadas na consciência pelas nossas ações, elas são como uma sementinha. E todo mundo sabe que se você coloca uma semente no solo e ela germina, ela pode dar um fruto. E o fruto é muito maior do que a semente. É mais ou menos assim que acontece com o karma. Então, uma pequena ação, sendo positiva ou negativa, o efeito que você vai perceber dela lá no futuro, quando ela amadurecer, vai ser maior do que a própria ação. Isso é muito interessante a gente falar, porque existe aí que entra a informação de que só os Budas conseguem ver o karma, como ele vai amadurecer, porque eles possuem um grau de despertar e de onisciência capaz de saber se essa fruta vai crescer do tamanho de uma cereja ou do tamanho de uma abóbora, entendeu? Mas é importante a gente saber disso. Algumas escrituras budistas, alguns textos e alguns comentários dos mestres tibetanos e indianos, eles fazem mais ou menos uma analogia, mas não pode ser tão preciso, porque a gente não consegue exprimir isso em números. Mas eu lembro de um texto que diz o seguinte: se você mata um inseto em 72 horas ou em 3 dias, isso equivale a ter matado um ser humano, de tanto que isso cresce. Claro que não é exatamente assim, mas é só para a gente entender que uma pequena ação de matar um ser bem pequenininho pode crescer e gerar frutos e consequências muito grandes, né? Então,
Essa é uma segunda característica. É porque a gente também fala que não existe ladrãozinho, existe ladrão, né? Exato, Tipo, não exatamente. tem aquele roubo inocente. Por quê? Porque você tá gerando, plantando na sua mente uma semente que tem um certo ok, roubar, ou, né? E essa coisa do inseto é uma coisa que a gente brinca muito, né, Cezinha? Porque, galera, olha, diz que não adianta nem fazer, né, o Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, quando a gente mata, mas regozijar para matar um mosquito, nem pensar, hein? Tá todo mundo avisado. Pois é. Aí dava para gravar um vídeo só sobre não mate insetos. Mas enfim. Outra característica do karma. Se uma ação for praticada, você vai experienciar essa ação. Ela não vai sumir. Ela não vai desaparecer. Né? Do mesmo jeito que é um resultado, um efeito, uma causa e um efeito, se você praticou, você vai colher esse fruto em algum momento da sua existência. Né? Não digo nem vida, porque como o budismo entende que existem vidas, né? Renascimentos, então você pode colher isso no futuro. E aí abre uma portinha aqui, que é, mas e as práticas de purificação? Bom, as práticas de purificação, elas mais ou menos como queimam a potencialidade, mas a potencialidade fica lá. É como se queimasse a semente, mas a semente continuasse o torrãozinho ali. E se você descuidar, ela pode voltar a existir. A prática de purificação, ela meio que dá um respiro para você conseguir eliminar essa semente, que isso é só quando a gente se ilumina. Né? Por Só quando a gente... exemplo, Né? deixa eu te fazer uma Oi? pergunta. Sim. Acontecem muitas coisas, né, na sociedade atual que deixa a gente muito indignado, e cada vez mais com essa questão da mídia muito fácil, né, da velocidade da informação pelo mundo, é muito fácil se contaminar, e muitas vezes é muito difícil a gente deixar de sentir tristezas, ter pensamentos tristes ou ter raiva, né? Mesmo de uma pessoa próxima, às vezes, naquele momento que você fala, não é possível, não aguento mais isso, e você, né, tem pensamentos horrorosos a respeito da pessoa. Isso também gera karma, né? Pelo que eu sei. Sim. E daí, você pode dar um exemplo de como, eventualmente, um karma, um pensamento muito horroroso a respeito de uma pessoa pode amadurecer? Polêmico, mas sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte: toda ação física e verbal, ela está lastreada por uma ação mental. Ela não, as ações mentais, as ações físicas, elas não surgem do nada. Então, quando a gente se intoxica de informação negativa e não sabe digerir esse veneno, né, esse é um ponto importante, né? O problema não é a gente ter contato com a informação negativa, o problema é não saber digerir. Isso vai acumulando, vai gerando imprints, 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 marcas, 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 até que uma hora a gente age dessa maneira. É o mesmo raciocínio, agora inverso para o bem, da meditação. Quando a gente está fazendo meditação em compaixão, a gente está criando marcas positivas, marcas de compaixão, marcas de amor, marcas de empatia, e uma hora isso vai reverberar no mundo físico e verbal. Então, essas ações mentais, a gente precisa ser muito cuidadoso, muito hábil, e essa habilidade depende de um conhecimento bem legal, né? Para a gente poder ter contato com uma informação negativa, uma pessoa negativa, que a gente vai ter uma reação mental ruim e a gente conseguir transformar isso enquanto está só na esfera da mente. Porque depois Então, que passou para a esfera física... na mente ainda não conta, é isso que você está querendo dizer? Não, na mente conta, justamente porque está contando tá criando esses imprints, mas como eles ainda estão na esfera mental, é mais fácil da gente transformar, é mais fácil da gente remover, porque eles ainda estão no mundo da ideia, eles ainda são etéreos. No momento que eles passam para o mundo físico, vou dar um exemplo bem prático, tá? A gente trabalha com uma pessoa chata, vamos supor. Não gosto daquela pessoa, essa pessoa me enche o saco. Toda vez que a pessoa abre a boca, a gente fala, ai, que pessoa insuportável, não gosto dela. E não trabalha esse sentimento, né? Não trabalha de se colocar no lugar da pessoa, de ser uma pessoa compreensiva, ou de simplesmente não ligar, né? E ser uma pessoa mais tolerante. Não trabalha, não trabalha, não trabalha. Até que um momento, lá no seu ambiente de trabalho, essa pessoa fala alguma coisa e você, numa reunião, pratica um ato de retaliação grosseiro, violento, a pessoa fica magoada.
fez, aconteceu. Então, enquanto você estava só sentindo aquele ranço do seu colega de trabalho, dava para você trabalhar, porque estava na esfera mental. Você conseguia transformar essa atitude mental com outra atitude mental. Agora, no momento que você falou uma grosseria, a pessoa se ofendeu, aí você vai ter que pedir desculpas, aí você vai ter que se reconciliar com aquela pessoa, porque isso transbordou da mente. Então, ações mentais, elas deixam marcas, né? Mas é importante, mas é mais fácil da gente trabalhar, porque está só no mundo da ideia. Agora, a partir do momento que isso transborda o mundo da ideia, foi para fala, foi para ação, né? É exemplo clássico do mosquitinho. Passa o mosquito e fala, ai, que bicho chato na minha orelha. Né? E você não transforma esse pensamento. Até uma hora que, sem perceber, você faz assim e matou o bicho. Né? E de vários bichos que você mata, um dia você acaba normalizando uma situação de violência. Então, se você agride um bicho pequeno, você pode agredir um bicho maior. E assim vai, no decorrer das suas existências. E lembrando também que essa história do chato, foi legal até você falar do mosquito, né? Porque o chato é sempre, a gente tem que lembrar, apesar de não ser o tema karma, né? Ou qualquer outra coisa, é dentro da nossa visão, né? Porque o mosquito, ele tá fazendo o papel dele, né? Como a pessoa que é chata, ela também está fazendo o papel dela, está sendo ela. Então, se ela é chata para você, olhe qual é a projeção que você está fazendo em cima dessa pessoa. Porque assim como o mosquito, ela só está sendo ela na visão dela, né? Então, e cada um nesse mundo, eu acho que cada vez mais eu percebo que a gente tem que realmente conseguir se pacificar com o diferente, porque, cara, esse mundo, pensa bem, esse mundo tudo igualzinho. Que falta de criatividade, coisa chata. Que coisa chata. Que coisa chata, né? Que coisa pouco evolutiva. Então, vamos entender que essa diversidade, ela existe justamente para que a gente cresça, né? Para a gente Para que a saber gente lidar. trabalhe, né? É o que eu falei de você ter contato com o veneno, você saber digerir o veneno, ter contato com o chato, saber lidar com o chato. A pessoa só é chata quando a gente define o papel dela, rotula, olha, isso aqui é um chato, né? Na verdade, é uma oportunidade da gente trabalhar. É difícil, é E falando difícil. dessas imagens cristalizadas, né? Eu lembro que no começo da pandemia, eu vi uma live da Bel César no Centro de Dharma, que ela falava que o Lama Ganchen, antes de falecer, disse que porque parece que quando eles se conheceram era na época da AIDS, né? No período que eles se conheceram. E ele disse que, se não me engano, a AIDS era o karma coletivo da raiva. E agora, um pouco antes de falecer, ele disse que o Covid era karma coletivo do apego. Até me perdoem se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro é isso que ficou bem gravado. Então, realmente, a gente também carrega os karmas coletivos, né? Em cima das nossas ações, né? De corpo, É, palavra e mente, que a gente fala. vamos esclarecer o que é karma coletivo, porque isso é interessante, né? Karma, em geral, é uma atitude muito individualizada, né? Cada pessoa que produz a sua ação percebe o seu próprio fruto. Eu não vou sentir o efeito do seu karma e você não vai sentir o efeito do meu. E já vou deixar até um gancho aqui para a próxima característica geral do karma, que é bem dura, que é se uma ação não for praticada, você não vai perceber o efeito dela. Você não vai receber esse efeito. Né? Então não adianta você querer que caia do céu, por exemplo, a pessoa não é generosa e ela quer ter prosperidade. Não tem como, porque você não tem causa, você não vai receber. Do mesmo jeito que, se você não é uma pessoa raivosa, as pessoas não vão agir de uma maneira violenta com você. Né? Então, cada coisa, cada efeito depende da sua própria ação. Mas e o karma coletivo? Bom, o karma coletivo é quando pessoas coordenadamente agem da mesma maneira. Isso no direito eu acho engraçado, que a gente chama de organização criminosa. Então a gente pode dizer que karma negativo coletivo é quando os seres sencientes se organizam numa grande gangue para fazer maldade. E o karma coletivo positivo, que os seres humanos também passam o tempo todo por karmas positivos coletivos, né? Pessoas que são do mesmo grupo privilegiado. É como se essas pessoas tivessem se unido para fazer uma ONG. Então, é mais ou menos assim que funciona o karma coletivo. Cada um contribui com a sua sementinha para essa colheita, para essa colheita, para essa fazenda, entendeu?
mas realmente é uma atitude individual. Eu não tenho os efeitos do seu, você não pega os efeitos do meu. Mas se a gente agir numa organização criminosa, vai todo mundo em cana igual, entendeu? E daí você quer dizer assim, por exemplo, nessa história da Covid, se eu for, né, tomando em consideração que o Lomagante sabia o que ele estava fazendo, se eu for uma pessoa desapegada, eu tenho menos chance de atrair o vírus, ou não? Eu entendo que esse karma coletivo, ou de apego, de raiva, isso não importa, seria mais ou menos assim. Se você não contribuiu com essa atitude coletiva, você tem menos chance. Aliás, você tem menos chance, não. Você não vai ser atingido por isso. Né? Por exemplo, eu acho que as pessoas falam muito da Covid. Ah, eu fiquei doente, mas está todo mundo sofrendo os efeitos dessa pandemia. Ou você está isolado, ou você perdeu o emprego, ou você está com dificuldade de conseguir dinheiro, ou você perdeu algum parente, alguma coisa aconteceu. Então, você pode ver que a humanidade toda, todo mundo da humanidade aqui, depositou uma semente de raiva, de apego para essa pandemia. Né? A menos uma pessoa que more lá nas Ilhas Cook, tá tudo bem, entendeu? No Tahiti, para ela tá tudo certo. Até em termos estruturais, né? A forma com que as Sim, coisas funcionavam, sempre foram, mudou tudo. sim. Eu acho que é interessante quando a gente vai estudando essa parte do karma coletivo com base nessas características gerais do karma, que foi o Buda que ensinou, dentro dessa perspectiva budista, que a gente começa a entender bastante coisa. Por exemplo, se a gente compra um produto que a linha de produção dele é poluente, a gente está depositando uma semente de poluição. E aí depois a gente não quer receber o efeito dessa poluição, que é um ar poluído, que é uma comida poluída, né? Que é viver num ambiente poluído. Então a gente tá, às vezes a gente acha, ah, não, mas eu sou uma pessoa boa, mas calma lá, vamos analisar o todo, né? Porque às vezes a gente está contribuindo de alguma maneira para esse karma coletivo. A gente está agindo na organização criminosa espiritual, né? Então a gente precisa ficar atento com isso. Bom, um outro ponto legal da gente falar sobre karma, né? Tradicionalmente, a gente divide o karma entre ações virtuosas e ações não virtuosas. Eu não vou falar especificamente, porque as escrituras, os textos, os sutras, né, os comentários dos mestres antigos, eles elencam 10 ações não virtuosas que derivam, na verdade, de uma emoção negativa que está por detrás. Então, você tem ações não virtuosas de corpo, como, por exemplo, matar, roubar, ter má conduta sexual, mas isso é um exemplo. Né? Existem diversas ações negativas de corpo que não é só essas três. Né? Isso aqui é só para a gente ter noção do que é. Ações negativas de fala, mentir, discurso divisor, discurso ofensivo, né? Palavras ásperas, tagarelice, falar coisas inúteis, tudo isso também é um tipo de ação negativa. E ações negativas de mente, que é você ter muita cobiça, você ter uma mente malevolente, você ter visões errôneas, né? Também como exemplos de ações negativas. O que define se uma ação é negativa ou se ela é positiva, se ela é virtuosa ou não virtuosa? Realmente é o estado mental que você se encontra, né? Então, matar é um estado mental de raiva, é um estado mental de violência. Você agride um ser, algum ser foi prejudicado pela sua ação. Né? Roubar é a mesma coisa, um karma de desejo, de avareza, de orgulho, de cobiça. Então, você vê que varia muito. Mas o mais importante é a gente conseguir identificar. Alguém se prejudicou com essa ação? Então ela é negativa. Então, uma coisa que tem me vindo muito é a questão nessa questão da intenção, é que não adianta você fazer milhares de elogios para uma pessoa e você ter no fundo uma intenção de inveja ou intenção de estar próximo do seu inimigo ou várias intenções que são subconscientes ou conscientes. Né? Tem muita gente que tem isso conscientemente e tem muita gente que tem isso inconscientemente, mas essas intenções elas também são contadas, né? Porque uma coisa que eu percebo muito hoje é que como tem essa coisa do mas eu sou tão legal, por que eu tenho tanto problema? Mas eu sou tão legal, por que eu sofro tanto? Mas entendeu? Tudo bem, eu acho até que podem ser coisas que vêm, né, causadas de sementes plantadas, não necessariamente nessa vida, mas a gente sempre tem um gatilhozinho aqui, sabe? A gente tem sempre, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente sabe que boa parte das guerras, ou muitas guerras, tiveram cunhos espirituais. Por quê? Por causa do orgulho religioso, né?
mesmo que a gente não esteja fazendo uma guerra, né, uma cruzada, ou sei lá, toda vez que a gente fala assim, um pouquinho mal, pensa um pouquinho mal daquele ou do outro mestre, dessa ou daquela religião, a gente está repetindo o mesmo padrão mental. Verdade. A gente está simplesmente falando, eu sou melhor, o outro é ruim, o outro está errado. Então, mesmo assim, a gente falando aqui de espiritualidade e falando para as pessoas que se interessam por esse tema, a gente precisa ficar muito ligado no orgulho espiritual, porque tem muita coisa que é super sutil, Uhum. super. A gente está consciente, né, das nossas intenções, é muito importante, assim como a gente tem que saber que a consciência pesa. Acreditem, uma forma ou de outra a consciência vai pesar, né? Então era só uma partezinha. Nossa, não, isso é perfeito, né? Isso vai bem de encontro com aquilo que eu estava falando na live do materialismo espiritual, né? A gente fica preso, a gente fica agarrado a uma doutrina, a gente fica idólatra, e isso, na verdade, é uma armadilha do ego, né? Então, isso é Explica um verdade, porque... pouquinho essa história. Ó, vou colocar o link da live que ele fez, que ele fala sobre isso, que é uma live para se ver várias vezes, porque não é tão simples de entender. Eu mesma falei para ele, ó, aquela live eu vou rever algumas vezes, né? Que é em cima do livro Materialismo Espiritual, né? Que você tem bastante Sim, essa fala. é, é, Para deixar é claro que as o... pessoas não necessariamente sabem do que você está falando. Na verdade, existe uma obra de um lama bastante destacado, que já se foi, que viveu entre os anos 70 e 80, ele escreveu esse livro que chama Além do Materialismo Espiritual, né? E ele fala bastante de como que o ego, ele acaba criando ferramentas para poder sabotar o nosso despertar espiritual. E um deles é quando a gente acaba criando um apego pela nossa espiritualidade, pela religião, pela instituição que sustenta essa religião, e acaba desvirtuando o propósito, que é, na verdade, você ter contato com esse ego e superar e transformar. Então, é bem legal, vai bem de encontro com essa questão de ações virtuosas e não virtuosas, por quê? Geralmente a gente fala ação não virtuosa de fala é mentira, tem um discurso divisor, fala ofensiva, mas às vezes se você estiver rezando ou se você estiver pregando uma doutrina religiosa com o intuito de ferir os outros, de ferir um outro ser, não tem como isso ser positivo, né? Isso se perdeu no materialismo espiritual. Da mesma forma como você colocou muito bem, que é a gente olha para uma outra religião ou para um outro mestre budista que tem uma visão filosófica discordante da minha e pensa uma coisa ruim. Isso é colocar uma sementinha, né? E foi por causa de várias sementinhas dessas que houve cruzadas, existem até hoje guerras santas, que existe embate entre as religiões, por causa de você olhar e torcer o nariz e não perceber que essas sementinhas crescem, né? Então, isso é muito bem colocado. Uma coisa que a gente observa, né, que nesse novo boom da espiritualidade, essa nova retomada, a gente esquece que muitas vezes a espiritualidade decaiu por causa disso. E uma coisa que os meus mentores falaram para mim há muito tempo, o mesmo degrau que você tropeçou para cair é aquele que você vai se deparar a hora que você estiver subindo. Então, você pode cair de novo, você pode subir. E eu percebo, assim, muita gente se colocando num lugar especial. E eu já ouvi gente que tem uma audiência enorme falando mal, por exemplo, de Masaru Emoto, falando mal de David Hawkins, sabe? São pessoas que estão mortas, que deixaram um legado incrível, entendeu? E eu falo, meu Deus, quem a gente acha que é para julgar pessoas que deixam um tamanho legado, né? E são pessoas que eu tenho certeza que são do bem, que elas não têm essa intenção, mas a gente tem que tomar cuidado. É só isso que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção. Tem uma outra forma também de manifestação desse tipo de atitude, que é você usar a religião para causar sofrimento mesmo para as pessoas, né? Então, sem citar nomes, mas muitos pessoas importantes de religiões aqui no Brasil têm um discurso muito duro, né? Às vezes influencia politicamente. Então, esse tipo de coisa causa sofrimento nos outros. Isso é você uma atitude que era para ser boa, acaba tendo ali um pano de fundo ruim, então é uma ação negativa. E ninguém se torna mais especial quando rebaixa o outro, ninguém. Né? Se a gente ainda continuar nessa mente, né, pode esquecer quinta dimensão, não vai ninguém.
porque não passa. Outro ponto legal aqui de falar sobre karma é como que ele é formado. Em geral, um mecanismo bastante complexo, mas a gente pode dizer que ele tem 4 partes, né? Então, toda ação kármica, ou todo karma, ele precisa de uma intenção antes. Isso torna o karma mais forte, né? Às vezes a gente fala, eu matei sem querer. Quando você foi levado, matei um mosquito sem querer, eu fiz tal coisa sem querer, falei sem querer. Quando você foi levado pela sua tendência de agir daquela maneira. Mas, em geral, a gente precisa de uma intenção, né? E por isso que é legal, quando a gente vai fazer alguma ação positiva, a gente também analisar a intenção que a gente está fazendo. Por que eu estou sendo caridoso? Por que eu estou ajudando tal pessoa? E corrigir antes de você produzir a ação, porque torna essa ação realmente plena de positividade. A outra parte é a ação propriamente dita, né? Então não adianta a gente ficar só na intenção. Eu queria que todo mundo fosse feliz, eu queria ajudar, ou não, você precisa fazer. O objeto também é muito relevante na formação do karma, né? Por exemplo, fazer oferendas para os seres sagrados é muito positivo, mas ajudar pessoas que precisam é muito positivo, talvez até mais positivo, porque elas precisam dessa ajuda. Então, às vezes, não tem nenhum, por exemplo, eu tenho no meu altar uma fruta, porque ela simboliza muita coisa, então eu coloco no altar. Mas oferecer comida para quem tem fome é muito importante também, né? É um objeto muito forte. E, por fim, é o regozijo. Isso é determinante na formação do karma. Se você produz uma ação, mesmo que seja negativa, mas você se arrepende dela, ela fica mais fraca. Se você produz uma ação negativa e você tem regozijo de ter feito, de ter matado o pernilongo com uma raquete elétrica, isso torna o karma muito mais forte. Da mesma maneira, as ações positivas. Se você E por isso que é importante a gente regozijar pelo aquilo que a gente faz de bom. É importante, sem orgulho, só regozijar. Se você fez uma coisa positiva, regozije, porque isso torna o karma mais forte, né? Esses são os 4 fatores de formação do karma. E daí, assim, eu vou te pedir um conselho não. Como é que você lidaria? Porque nessa época a gente vai entrar no calor de novo, né? Um período atrás a gente passou por um calor que estava cheio de pernilongo. Aquelas coisas que não deixam a gente dormir, que a gente fica louca, que nós já rimos muito com essa história, entendeu? Tipo, se intoxica de off, mas não mata o pernilongo, o que faz? Reza o quê? Porque assim, e também tem outra coisa, né? O que a gente pode chamar do bem maior, né? Do famoso greater good. Por exemplo, dói muito no coração saber que estão matando aqueles bichinhos bonitinhos, não sei em que lugar da Europa, porque ele está transmitindo um Covid. Uhum. E no Brasil e vários lugares tem a questão das doenças transmitidas por mosquito, né? Então, esse bem maior justificaria determinado tipo de ação? Boa pergunta, excelente. Vou começar por essa última, tá? Então, sim, se você realmente possui uma motivação muito clara, totalmente desapegada do seu orgulho, totalmente desapegada do seu ego, você está fazendo isso pelo coletivo, sim. Dentro do budismo, a gente diz que isso é uma ação reservada para pessoas que estão espiritualmente muito elevadas. Existe uma história que conta o seguinte: em uma vida passada do Buda, muitos, muitos, muitos anos atrás, ele já era um bodhisattva, ou seja, ele já era uma pessoa que estava no caminho espiritual de uma maneira elevada, e ele estava num navio e ele descobriu um plano de uma pessoa que ia matar todo mundo do navio quando estivesse dormindo. E ele foi lá e matou essa pessoa. E ele assumiu o risco de perceber o fruto negativo de ter ido matar aquela pessoa, mas ele fez por um bem maior. Então, é uma ação reservada para alguém que tem muita sabedoria, né? Alguém que saiba realmente como lidar e aguentar depois o efeito negativo daquilo, né? Porque tem que ter, como diria lá no Ceará, tem que ter força, né? Agora, sobre o verão e insetos, bom, tudo isso é um estado mental também, né? A gente acumulou isso por muitas vidas, então a gente vai perceber, inclusive tem um aqui, a gente vai sentir os efeitos do mosquito por muito tempo até que a gente consiga transcender essa irritação que a gente tem sobre eles e sobre o fato deles estarem se alimentando no nosso próprio sangue, que é um ato natural. Eu acho que
tem gente que fala, né? Luiz Amel fala, eu falo mosquitinho, sai daqui, sai daqui. Eu, sinceramente, não tenho essa experiência de dizer mosquitinho, sai daqui, ele sair. Mas eu acho que a gente pode começar a criar espaço na mente de como se prevenir desse tipo de aborrecimento sem ter que matar. E eu acho que isso já é um treino maravilhoso. Né? Primeiro a gente passa um pouco de off, depois tem gente que usa um negocinho na tomada, tem gente que usa ervas, e aí você vai criando possibilidades, porque a vida do outro ser é mais importante do que o mero aborrecimento. E aí é legal, aí é o treino que você cria. Mas daí também é o tráfico de drogas, né? Você tira de você, tá indo para outra pessoa. É, mais Porque, ou menos, né? né? Senão eles não vão se alimentar, eles vão precisar de se alimentar do mesmo jeito. É, mais ou menos, né? Porque a natureza ela já tem formada a cadeia alimentar e a gente está dentro dessa cadeia alimentar. A gente não come os bichos? Então, não tem um monte de gente que come carne? Então, a gente está dentro da cadeia, a gente pode ser comido pelo outro. Imagina se as vacas começassem a matar a gente porque a gente vai lá e mata elas. Um bom ponto. Mas outras questões aqui sobre karma. O que agrava karma negativo? Né? A natureza da ação, que é o potencial destrutivo desse karma. Né? Então, assim, você matar um pernilongo tem um potencial destrutivo ruim para o pernilongo. Você jogar uma bomba atômica em Hiroshima tem um potencial destrutivo gigantesco. Não tem como você comparar o matar um pernilongo com jogar uma bomba atômica. São coisas completamente diferentes, matam muito mais seres, né? Isso agrava o karma. Outra coisa, frequência. Se você, de repente, cometeu um deslize, e vou usar esse exemplo do pernilongo, tá? Mas eu vou usar um positivo também que eu acho importante. Você cometeu um deslize e matou um pernilongo, é diferente se você é uma pessoa que tem uma empresa de detetização que está todo dia tendo que controlar pragas e matando bichos. Então, é diferente um karma do outro. Da mesma forma, para o karma positivo, se em um dia você produziu uma ação de generosidade, ajudou alguém, é diferente do que uma pessoa que está o tempo todo ajudando alguém. Né? Tem uma empresa, uma ONG, que você está ajudando o meio ambiente a se livrar de queimadas na Amazônia. É muito diferente. Né? Então, a frequência com que é feita muda. E um terceiro agravante ou desagravante é você aplicar um oponente. Né? Se você prejudicou alguém, mas você foi lá, você pediu desculpas e você tentou reparar o seu dano, isso diminui também a força desse karma. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a sementinha que você plantou talvez não fique do tamanho de uma abóbora, talvez fique do tamanho de uma laranja, entende? Então, frequência com que você age, a natureza da ação e a aplicação de oponente também faz diferença no crescimento dessa fruta do karma. O que muitas vezes eu observo, que a gente não observa as sementes que a gente planta na mente, né? Muitas vezes a gente está simplesmente vivendo aquilo, como se aquilo fosse a gente. Então a gente não sabe. Eu sou a raiva. Eu não estou com raiva. Eu não acho que eu posso fazer nada com a raiva, né? Eu estou triste. Eu não, né? Eu sou a tristeza. Eu não estou triste. Então essa identificação dificulta um pouco fazer isso que você está falando, né? De você poder olhar para aquilo e saber que você pode transformar, ou que aquilo não é a gente. É uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, inclusive quando vão meditar, ela se desassociar dos pensamentos, porque elas são os pensamentos, né? Como dizem, hoje uma pessoa briga, quer matar o outro, só está com revólver porque o cara bateu no espelhinho do carro, porque não tem mais separação entre o carro e a pessoa, né? A pessoa é o carro. Então a gente está nesse nível de identificação com as coisas, imagina com os pensamentos. Daí como é que faz para observar essas coisas que você está falando? Medita. Medita. Agora, tem essa questão do karma, né? Eu já vi ensinamentos bastante polêmicos em relação a algumas coisas que falam, por exemplo, e se eu for uma pessoa que trabalha no matadouro, eu preciso desse trabalho porque eu preciso alimentar meus filhos. Bom, gente, isso é uma coisa muito complexa e pessoal de cada um. O que a gente está tratando aqui é o olhar budista, né? Não é recomendado que um budista trabalhe em um açougue, matando seres, né? Mas se isso acontecer, e aconteceu na época do Buda, né? Um
Uma pessoa veio falar para ele, Buda, mas eu trabalho com isso, é a forma que eu tenho para ganhar o pão e alimentar meus filhos. O Buda falou, então, diminua. Então, você trabalha meio período, entendeu? Você só mata à noite, ou só mata de dia. Qualquer movimento é válido. E isso eu acho legal, né? Porque senão a gente fica apontando o dedo nos outros. Por isso que eu falei lá no começo, use esse conhecimento para você e não para apontar para os outros. Tipo, eu sei que meu avô chegou a ter uma granja. E agora? Então, aí que tá, né? O efeito que ele produziu e você não colaborou é dele, né? Agora, você se alimentou do dinheiro dessa granja. A gente tem que mostrar como há uma interdependência. Você se beneficiou disso ali. Como que fala? Indiretamente, você tem ali, sim, sementinhas plantadas em tudo isso. Mas aí a Então, gente trabalha, né? daí eu vou falar uma coisa que, sem querer cortar o seu raciocínio todo do karma em relação ao budismo, mas fazendo um link, quando a gente começa a trabalhar em constelação familiar, a gente percebe como a gente realmente reproduz heranças familiares, né? E daí eu vou pedir para você lembrar de novo o nome daquele mestre, né, daquele budismo que o cara era especialista em karma, que eu nunca lembro, que é uma mistura de Zen com o budismo tibetano, que você sempre. Ah, é o Sensei Kiriyama. Sensei Kiriyama. Então, e ele tem um vídeo que, assim, é muito, muito pertinente. Eu não lembro como que é o nome da organização, É da mas Agonshu. da Gon, Agonshu. porque tem no site esse vídeo que ele fala, né? Ele demonstra, ele faz um eixo, né? E ele fala que aqui estão nossas vidas anteriores, aqui está a nossa vida, a nossa família, a história da nossa família. Então, exatamente onde isso se encontra, o porquê que a gente nasce naquele momento, naquela família, né? Porque tem uma intersecção ali. E que, para mim, faz todo sentido com constelação familiar, né? São padrões, né? Acabam sendo repetidos. São padrões que são repetidos e que a gente, se está naquela família, de alguma forma também, naquele momento, está amadurecendo aquele tipo de padrão, não saberia explicar. Mas esse mestre, ele é considerado especialista em karmas, né? Tem cerimônias super famosas justamente para queima de karmas, inclusive. Vou pegar já esse gancho aí, maravilhoso. Cerimônia para queima de karma é uma cerimônia de purificação, né? A pessoa está tentando purificar essas sementes para dar um respiro até que você consiga realmente eliminar. Pegando isso aí, a gente fala bastante das causas, né? Karma enquanto causa. E o efeito? E aí eu já entro aqui para dizer que os efeitos eles amadurecem de 3 maneiras e vai casar perfeitamente com isso, com que você estava se referindo. O primeiro é o efeito que a gente chama de efeito amadurecido. Então a gente tem duas formas de efeito amadurecido, né? Que a gente chama no budismo de karma arremessador, porque ele arremessa a gente no nosso próximo renascimento. Ações negativas ou positivas com potencial forte, né? Elas arremessam a gente num renascimento muito forte, ou positivo ou negativo. Então, vou dar o exemplo de uma pessoa muito violenta. Uma pessoa muito violenta, muito raivosa, ela cria ações arremessadoras que vão arremessar para um próximo renascimento numa circunstância muito violenta. Da mesma maneira, uma pessoa muito generosa vai criar uma força kármica que arremessa ela no renascimento numa circunstância muito próspera. Então, essa é uma das maneiras do karma amadurecer. Então, a gente tem o efeito amadurecido, que mostra que ele se manifesta na forma de karma arremessador e karma completador, que são as ações que amadurecem depois que a gente nasceu. Então, é a ação que amadurece na forma como a gente vai nascer na próxima vida. Ele é um estilingue, você cai lá na próxima vida. E o outro são os karmas que amadurecem no decorrer da sua vida. Né? Eu já ouvi falar, por exemplo, só para o pessoal entender, mas eu acho que também tem umas coisas no budismo que é meio folclore, né? Pessoas muito pacientes nascem bonitas, coisas do gênero.
Mais ou menos. Por quê? O que acontece? A paciência, ela estimula, pessoas pacientes, elas estimulam que outros seres se sintam bem. Então, ela vai ter um contexto de benevolência na vida dela. Pessoas felizes que agradam os outros fazem o quê? Com que os outros sorriam e mostrem um semblante bonito. Então, ela recebe esse fruto. Pessoas pacientes nascem bonitas geralmente por isso, porque elas estão sempre fazendo com que outras pessoas externalizem um semblante bonito. Então Mas ela esse tem esse karma. seria um estilingue, é isso que você quer dizer? Eu só quis Não, identificar. esse seria o completador. Seria as ações Ah, é. completador. Então, dá um exemplo de estilingue, por favor. De estilingue seria mais ou menos assim. Se você, eu tinha mencionado, né? Você foi uma pessoa generosa durante a sua vida toda, numa frequência muito alta, você criou uma força de generosidade muito forte. Isso vai te estilingar para um renascimento num contexto familiar próspero, entende? Do mesmo jeito que se frequentemente e com de uma natureza bastante forte você prejudicou seres, foi muito violento com seres, isso vai te estilingar por um contexto na próxima vida muito violento. Esse seria o estilingue, entendeu? Então, geralmente as ações arremessadoras são ações reincidentes, muito fortes. Elas têm uma força É muito o forte, que eu muito costumo intensa. dizer pro pessoal, né? A gente tem que treinar a mente em vida a ser o que a gente quer que ela seja, porque a próxima vida ela vai ser direcionada conforme o estado mental que eu morri nessa, Exatamente. basicamente. Então, Exatamente. esse é o risco de não achar que não tem nada para melhorar, né? Exatamente. Outra forma de efeito é que o efeito é sempre similar à causa, né? Aquela coisa, se você plantou semente de tomate, você não vai colher pepino, você vai colher tomate, né? Então, é por isso que eu faço essa correlação. Ações de generosidade, que é quando você causa prosperidade para outro ser, ela reverte em prosperidade para você. Quando você oferece cura para outros seres, ela reverte em cura e bem-estar para você. Quando você causa aborrecimento para outros seres, vai vir aborrecimento para você. Né? Então, sempre tem o efeito similar à causa. Isso é uma coisa importante. Um outro efeito do karma é o efeito ambiental. Ele é um efeito secundário. Mais ou menos assim, né? Se você prejudicou muitos seres, foi violento com muitos seres, você vai receber essa violência de volta, diretamente e indiretamente. O que isso quer dizer? Pode ser que você sofra a violência de alguém bater em você. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é você viver num entorno muito violento, num país muito violento, né? Geralmente, por exemplo, má conduta sexual, os textos dizem que você nasce num lugar muito sujo, né? Então, pessoas que, vamos supor, foram estupradores, né? Que isso é um caso flagrante de má conduta sexual. Ela vai nascer em lugares, além de sofrer todos os efeitos similares à causa de violência moral e sexual, ela vai nascer num lugar em que o contexto ambiental ele é precário em higiene, né? E isso é uma das coisas que o budismo ensina também. Da mesma maneira, ações positivas, né? Vou pegar de novo o exemplo da generosidade. Você vai nascer num país rico, num contexto social próspero, num contexto social com recursos, né? Então, a forma como o karma amadurece, o efeito que você percebe dele, ele vem direto e indiretamente. É por isso que o Sensei Kiriyama fala, você tem o seu karma e o karma da sua família, porque o karma da sua família é o efeito ambiental. Então, você mencionou, o seu avô foi mesmo dono de uma granja? Parece que sim. Então, provavelmente, o que acontece? Provavelmente, estou dizendo, vou deixar bem claro, provavelmente você também foi dona de uma granja numa vida passada ou de algo parecido. Por isso que esse ambiente familiar te atraiu, porque você já tem um padrão mental repetitivo deste ambiente. Isso pode ser muito útil para a gente se curar de muitas coisas. Porque aí a gente começa a perceber que a gente não é vítima da situação. Ah, mas eu não gosto da minha mãe e do meu pai, porque, por exemplo, meu pai foi político. Por muito tempo eu criei um ranço de política, mas eu gosto de política. Eu sou advogado, o advogado trabalha de lei e a lei é feita dentro do ambiente político. Então, em algum momento, em alguma vida, eu também fui político. Isso é um dado importante para a gente colocar, né? E o que torna ações positivas mais fortes? Bom, objeto, né? Você ajudar seres que estão precisando,
realmente torna mais forte. Por que budista toma voto? Porque isso também torna a ação mais forte, né? O monge que tem o voto de não fazer tal coisa, por exemplo, o monge tem voto de não matar. Então ele está acumulando karma positivo simplesmente de não matar. Ele tem esse voto o tempo todo que ele não está matando, ele está acumulando karma positivo. Instrumento que a gente... Incluindo pernilongos, né? Oi? Incluindo Não entendi. pernilongos. Incluindo pernilongos. Mas o monge, na verdade, ele tem o voto mesmo, que ele deixa de ser monge de não matar seres humanos, né? Se ele matar um pernilongo, ele não quebra o voto. Mas, mesmo assim, ele está se abstendo dessa ação. O instrumento como karma é colocado em prática. Por exemplo, generosidade. Você oferecer comida é mais meritório, é mais virtuoso do que você oferecer dinheiro. Porque o dinheiro a pessoa pode pegar e usar esse dinheiro para um outro uso que pode ser ruim. Né? Por exemplo, uma criança, você dá roupa para uma criança que ela vai se vestir, se agasalhar, é mais meritório do que você dar simplesmente um brinquedo. Não que seja ruim dar o brinquedo, só que numa escala, aquilo que você está ajudando a pessoa a sobreviver e a ser feliz é mais forte. E a motivação, né? Principalmente a motivação. Se você tem uma motivação de beneficiar, isso é totalmente preponderante e é o que define realmente se a ação é positiva ou negativa. Eu acho que, como a gente viu, tanto karma positivo como negativo, o que realmente dá o tom é a motivação, né? A intenção. Sim. Que é a ação mental, né? É o famoso desejo. Exatamente. O que eu estou desejando quando, né? Exatamente. Então, eu acho assim, para finalizar, esse conhecimento que o budismo traz sobre karma, ele é muito útil para a gente trazer para si, analisar o nosso contexto atual e entender quais causas a gente criou no passado e que certamente a gente está criando agora, igual, a gente está repetindo por uma tendência kármica, né? A gente reproduziu muitas vezes esse comportamento nessa vida mesmo ou em outras, então a gente está fazendo isso agora de novo. E aí a gente consegue aplicar o antídoto de se abster ou de transformar determinada ação para que no futuro a gente não tenha a mesma experiência desagradável. Mas, de novo, eu quero frisar, as experiências positivas, os karmas positivos. Se a gente está vivendo uma vida confortável ou com privilégios, isso também é nosso mérito. A gente produziu isso no passado e a gente tem que fazer a manutenção disso. A gente tem que continuar sendo dessa maneira. Você falou uma coisa super importante, né? Porque o que a gente observa, por exemplo, né? Você falou, pessoas que tiveram karma positivos, de repente, nascem em lugares de prosperidade, etc. Só que, às vezes, elas justamente nesse lugar, elas caem, né? Elas começam Exatamente. a fazer um ciclo, né? A hora que você fala de alguns países ricos, por exemplo, que se colocam como os grandes salvadores do mundo e, ao mesmo tempo, eles são os grandes algozes do mundo, né? Porque tem uma certa pegadinha imperialista, né? Eu quero mandar em tudo isso. Exato. Eu sou legal, mas eu quero mandar. É bem patriarcal, né? Exato. Assim, eu te dou, mas você me obedece. Uhum. Então, realmente, isso que você está falando, a gente pode colher os frutos dos méritos que a gente tem e também tem que estar muito esperto para não estragar isso, entender que isso também são consequências, né, de sementes plantadas e que eu posso vir a perder depois. Por exemplo, vem uma condição privilegiada, só que daí me torna o quê? Um preguiçoso, né? E aí? Qual que será a próxima? Quais são as causas que eu estou plantando aqui? Ou eu me torno avarento, ou eu fico com muito medo de tudo, né? Eu percebo muito que muitas pessoas, elas têm um certo bloqueio de entrar em determinados momentos, em fluxos virtuosos de novo, porque elas erraram quando elas estavam nesse lugar virtuoso. E daí o sofrimento é muito grande, né? Porque uma coisa é você perder R$10, né? Outra coisa é você perder 1.000. O sofrimento, a marca fica muito maior, como já mostra, né? Os estudos de neurociência, de comportamento. Uma pessoa ganhar R$1.000, né? Ela fica menos contente do que ela sofre quando ela perde R$1.000. O sofrimento é muito maior.
né? Então, a gente é muito apegado a esse tipo de coisa e muitas vezes a gente evita entrar em círculos virtuosos para não sofrer de novo as perdas que sofreu quando estava nesse lugar. Que é uma grande loucura, né? Essa, a gente praticamente está dizendo, eu vou errar de novo, a gente não se dá uma nova chance. Que é o perigo do que a gente estava falando, da identificação muito grande que a gente tem com os nossos pensamentos, com as nossas, né? Com as coisas da nossa cabeça, dos nossos sentimentos, e o quanto é importante a gente entender que tudo é transformável se a gente enxergar as coisas não como parte da, assim, elas fazem parte, mas elas não, assim, a raiva não sou eu posso ter momentos de raiva, tem momentos de muita raiva, mas essa raiva não sou eu posso ter momentos de tristeza. A gente tem que aprender a deixar ir, a olhar essas coisas com essa não identificação, né? Entendendo que tudo se transforma. Cris, isso que você disse agora é a essência dos ensinamentos de Buda, que é fazer o bem para todos os seres, causar o bem para todos os seres e não prejudicar nenhum ser, né? É você descontinuar o efeito negativo do karma que você tem, que você acumulou nas vidas passadas, e você dá ênfase para o karma positivo, né? É aquela coisa, você quebra o ciclo do karma negativo, transformando, porque o karma não é fixo, ele não é um destino, e você aumenta o seu karma positivo. Se você nasce numa condição privilegiada, próspera, o objetivo não é você se apegar mais aos bens materiais, e sim que você ofereça mais e cada vez mais. Do mesmo modo, se você está numa situação que você tem uma tendência a sentir raiva, o objetivo é você desconstruir esse pensamento raivoso. É, porque eventualmente até como pessoas inteligentes ou pessoas muito bonitas, né? Para que você nasce com essa inteligência? Para você compartilhar. Para que você nasce com essa beleza? Para você fazer algo de bom com ela, não é para você adquirir likes para você, entendeu? Exatamente. Né? E muitas vezes a gente não entende isso e começa a criar um karma negativo em cima de uma ação que foi virtuosa no passado, etc, etc. Mas é isso, você tem algum recado final para esse Vou deixar assunto? uma sugestãozinha de livro, pode ser? Olha, é um livro que é bem legal, mas aí eu recomendo que você estude esse livro com acompanhamento de um mestre. É O Caminho Alegre à Boa Fortuna, do Geshe Kelsang Gyatso. Ele explica tudo isso que a gente comentou hoje e mais um monte de coisa. E eu acho que é bastante enriquecedor a gente ter conhecimento sobre esse assunto. Então, gente, a gente agradece você estar aqui conosco. Se vocês tiverem quem vocês acham que gosta desse assunto, podem compartilhar. E eu vou deixar nos descritivos o link desse ensinamento que o César falou na live do Instagram dele, tá bom? Então, até a próxima. Mas